Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Então vamos lá para a nossa aula de ciências. Vamos lá, nós vamos falar sobre fotossíntese e respiração das nossas plantinhas, ok? Então, as nossas plantas realizam dois processos, um chamado fotossíntese e outro chamado respiração, um diferente do outro. Fotossíntese é para a produção de alimento e respiração é porque a planta é um ser vivo e ela precisa respirar igual a gente. A gente respira, as plantinhas, como seres vivos, também respiram. E como elas não se alimentam igual a nós, elas não vão lá fazer um pratão de arroz com feijão e ovo e bife e batata frita, elas produzem o próprio alimento delas através da fotossíntese. Né? Então, como que é esse processo de fotossíntese? Duas coisas, né? Primeiro, elas precisam da luz solar. Então, quando eu tenho uma plantinha lá na minha casa, eu tenho que proporcionar para ela que ela receba a luz do sol para que ela realize a fotossíntese. Outra coisa que ela precisa, da clorofila, por isso que ela é verdinha. Ela precisa ser verdinha para realizar a fotossíntese. Outra coisa que ela precisa, água, para realizar a fotossíntese, para carregar os sais minerais e substância nutritiva através da planta. E a respiração é igual a nossa, ela respira gás oxigênio e libera gás carbônico. Já na fotossíntese, ela retira o gás carbônico da atmosfera e devolve para a atmosfera gás oxigênio. Então, ela faz o processo inverso na fotossíntese. Então, lá na página 144 do livro de Vocês e Ciência, está falando sobre isso. Então, ali nós temos diferentes tipos de plantas. Na letra A, nós temos uma planta que é um musgo. Na letra B, nós temos as algas que vivem lá no fundo das águas. E na letra C, nós temos umas bactérias, seres que podem ser vistos somente por meio do microscópio, essas bactérias, né? E eles realizam fotossíntese. Então, eles precisam da luz do sol para realizar a fotossíntese. Então, a luz do sol, então a fotossíntese só é realizada durante o dia. Então, as plantas necessitam da luz do sol para realizar a fotossíntese. Sem luz do sol, não há fotossíntese. Então, a planta, ela precisa receber essa luz do sol. Então, do que ela precisa para realizar? Além da luz do sol, ela precisa de gás carbônico, que é esse que a gente libera na nossa respiração, e água. E o que ela vai produzir nesse processo de fotossíntese? Então, ela retira do meio ambiente o gás carbônico e, através das raízes, ela retira da terra a água. E durante o processo ela produz gás oxigênio e glicose, que é o que vai alimentar a planta. E o que facilita? Então, as plantas geralmente verdes, elas têm clorofila, que ela é produzida por estruturas microscópicas que tem lá dentro dela, que são chamadas de cloroplastos, principalmente nas folhas. Principalmente as folhas são verdes, né? Porque o caule geralmente ele tem uma textura mais marrom, assim, né? Uma cor mais amarronzada. Então, as folhas que absorvem, então o processo de fotossíntese começa pelas folhas, é as folhas que absorvem o gás carbônico. Então, tudo começa lá pelas folhas. Então, lá no livro de vocês, na página 145, tá isso. Então, lá, ela vai absorver e as raízes vão absorver a água. Então, as folhas absorvem o gás carbônico e as raízes da planta vai absorver a água. Aí ela vai fazer todo o processo lá dentro da plantinha e vai produzir o quê? Gás oxigênio e glicose. Ela vai devolver esse gás oxigênio para o meio ambiente e a glicose vai alimentar a plantinha. Ok? Respiração normal igual a nossa. Respira gás oxigênio, libera gás carbônico. A planta também respira. Ok? E a mistura dessa água com gás carbônico que passa pela planta sem antes ter realizado a fotossíntese se chama de seiva bruta. Quando ela passou pelos vasos condutores da planta, como se fossem as nossas veias que passam o nosso sangue, que também leva os nutrientes pelo nosso corpo, a planta também tem vasos condutores, só que não são veias, são chamadas de vasos condutores.
Então, esses vasos condutores que tem na planta, quando essa seiva bruta passa pela planta, levando água, gás carbônico e os sais minerais que também entram através da água pela plantinha, e ela vai realizando o processo de fotossíntese, essa mistura de gás carbônico com água e sais minerais se chama seiva bruta. A partir do momento que realiza o processo de fotossíntese e passa por tudo isso, ela é chamada de seiva elaborada. Então, a partir do momento que se transforma, essa mistura se torna gás oxigênio com glicose, se chama seiva elaborada, tá bom? Aí vamos lá. E isso é o que dá energia para a nossa plantinha. Isso que faz a nossa plantinha crescer, se desenvolver. Então, ela precisa do processo de fotossíntese para se desenvolver. Então, o processo de fotossíntese nada mais é do que a alimentação da planta. E é para isso que ela precisa dela. E a respiração é um processo biológico e acontece de forma natural, como a gente acontece. A gente para e pensa, preciso respirar? Não, a gente respira naturalmente. Isso acontece na plantinha também. Qualquer ser vivo é um processo natural. Todo ser vivo respira. A gente não precisa pensar, agora eu vou respirar. A gente respira naturalmente, né? O processo ocorre assim. E nas plantinhas é a mesma coisa. Então, isso a gente respira e vai liberar o gás carbônico para o meio ambiente. Então, isso vai manter as nossas células ativas. E isso também vai manter as células ativas das plantinhas, tá bom? E vamos lá. Então, a plantinha realiza o processo de fotossíntese durante o dia e a respiração durante a noite. E tudo acontece pelas folhinhas. Então, ela respira, né? Então, a fotossíntese só dia, respiração dia e noite, né? Porque ninguém para de respirar. Fotossíntese só dia por causa da luz do sol, respiração sempre, tá? Dia, noite e assim por diante, ok? Então, a fotossíntese só realiza durante o dia porque precisa da luz do sol. Respiração dia e noite. Lá na página 147 tem um esqueminha que mostra para vocês. Fotossíntese, entra gás carbônico, libera oxigênio, respiração, entra gás oxigênio, libera gás carbônico igual a nós. Plantinha é um ser vivo igual a nós. Lá na página 148, daí começam os exercícios, ok? Tem um... Aí a prof já vai explicar no próximo vídeo, ok?